reserva de mercado era um empecilho para todas as indústrias do Brasil. Então a SEI criou essa fórmula de fechar o mercado, criar reserva de mercado para aumentar o lucro, porém esse lucro não era do sócio, era um lucro que deveria ser reaplicado em desenvolvimento. Os militares tinham começado com o milagre brasileiro e acabaram assim, inflação em alta, crescimento baixo, faltavam bens, quer dizer, as pessoas recebiam salário, iam correndo para o supermercado. Então, por mais que fossem retângulos ou quadrados que representavam raquetes e bolinhas, isso era realmente alguma coisa assim, fantástica, né? Você poder interagir com alguma imagem na tela. E aí fui até lá e vi do que se tratava. Era um videogame, era o Atari sendo apresentado. Então eu falei, olha, eu acho que nós temos que fazer negócio com essa companhia. É sei lá, é um bichinho, ele vai ali pelo labirinto e tal, e ele come. Falei, tá aí o nome. Você tem os dois lados, né? Você tem um lado mais ligado à inteligência na televisão, que era brincar um pouco com o nome Intellivision, né? E você tinha uma parte ligada ao fun, né? Você tinha que mostrar. 20 pessoas, 10 pessoas para fazer no início, para fazer um cartucho, 10, 20 pessoas, que foi crescendo, porque o mercado era praticamente virgem, era o mercado inicial. Então, foi crescendo porque os pedidos começaram a chegar assustadoramente. Era fácil para a gente reproduzir o Atari com uma nova marca nossa. Então, resolvemos fazer um videogame chamado Dactari. O MacGyver era um cara de visão, então ele viu esse potencial de jogos, né, do Atari e outros aparelhos depois, né, e resolveu apostar nisso. Não tinha Atari no estoque, não ficava Atari no estoque. Mas no começo foi duro. E o primeiro cara que alugou uma fita, né? Ele saiu da loja, virou a esquina assim, aí nós pulamos, brigamos, não sei o quê. Aí nos abraçamos. Em toda a campanha a gente fez uma outra coisa, que era ressaltar a autenticidade do Atari, com medo da pirataria e do concorrente. Daí tinha um subtema na campanha que era o Atari da Atari. So we know that there was an awful lot of, there was a gray market, a black market, an avoidance of the import duties into South America that we didn't know anything about. Com essa plataforma em mãos, fomos procurar uma ajuda dentro dos órgãos oficiais e ouvimos que isso era modismo, que isso não tinha fundamento, que isso não era bobagem. Aí você saiu com o videogame na mão assim, não é meu, não. Quem chegou primeiro? Não, fui eu. Saí a briga. Os videogames vinham como um brinquedo, né? Ainda não se tinha aquela ideia de que o videogame ia se tornar uns jogos também para adultos. Esse museu, você é um museu? Não, eu só faço parte viva da história.
A gente não se dá conta, mas o videogame, batizado por uma empresa nacional de Inimigo, em uma de suas primeiras aparições no Brasil, faz parte do cotidiano há mais de 30 anos. Hoje, os jogos estão por toda parte, cúmplices de uma realidade conectada, de uma vida online. Pode parecer difícil de acreditar, mas houve uma época em que a palavra videogame não existia em nosso país. Esta é a história de como ela surgiu, de como tudo começou no Brasil. Filho, vem cá, o Papai Noel chegou. O pai do meu amigo, isso aqui que a gente comprou faz um tempo, é super interessante, é uma coisa, um jogo eletrônico que você joga e aparece na televisão, e eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, né, que engraçado. E de repente, naquela noite de sábado assim meio tediosa, alguém falou: pô, vamos pegar o videogame? Vamos jogar o videogame? Lembrar do dia que abri a caixa do Atari 2600 é como lembrar de toda a minha infância. O videogame é um negócio comum, né, pra criançada de hoje, mas na época era um negócio assim absurdo. Então, ainda mais pra gente que era criança na época, aquele negócio você tava no paraíso, né? Você tava numa loja de videogame que tinha na época, tinha cartucho, cara, você ficava lá extasiado, né? Jogo, cartucho. A gente era permitido jogar 1 hora por dia, porque o videogame estragava a TV. E não podia jogar logo depois do almoço porque as vistas iam ficar ruins, a vista ia ficar ruim. Lá naquela época a gente tinha pouco recurso. Eu era um cara que meu pai, reformado do exército na época, não tinha muita grana, não tinha muita condição de estar comprando as coisas. E esse amigo, ele tinha um pouco mais de grana e ele comprou na época, ganhou do pai um Atari. Eu lembro que sempre era uma grande festa na casa dele. A gente conseguia juntar toda a turma, comprava sorvete, comprava pipoca, comprava um monte de coisa para levar para casa do moleque para poder ficar juntando a turma toda lá e ficar jogando até altas horas da noite. A hora que eu vi aquela caixa, eu pirei, eu vi a caixa assim, eu falei, vou abrir, a hora que abriu aquele teclado, o teclado alfanumérico, eu falei, nossa, que é isso, cara? Aí foi, meu pai fez a instalação, foi bem legal assim, aí eu tive que olhar, né? Meu pai queria ficar jogando. Enduro, River Raid, Pac-Man, acho que pra todos nós, todo mundo que viveu essa época, esses jogos marcantes foram marcantes pra muita gente. E eu acabei conseguindo convencer meus pais a comprar em dezembro de 83, no Natal. Foi um trabalho de convencimento grande, porque era um brinquedo novo na época e os pais pensavam assim, é mais um brinquedo, logo ele cansa, é tão caro, é melhor não comprar, ele vai cansar logo disso. Aí você descia uma escada e lá embaixo tinha aqueles painéis. Quem alugava videocassete no Brasil nos anos 80 lembra aquelas fichinhas, dezenas de fichinhas espichadas, você ia escolhendo o jogo que você queria, levava no cara e ele separava para você. E jogava todo mundo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente se reunia sempre para jogar no Odyssey, o Philips Odyssey, né? E a gente ficava olhando aquelas páginas por horas a fio, imaginando, babando naqueles jogos, tentando imaginar, nossa, como será que é isso aqui, sem foto, sem ser estático, como será que são os movimentos aqui dos personagens, como é que será que é esse jogo? Ela descobriu que o filho dela, que é meu tio, tinha comprado um Atari
dos Estados Unidos quando ele fez uma viagem. A minha avó simplesmente roubou o presente do meu tio, que era para ele, e deu para mim. E eu fiquei muito feliz em ter essa novidade para mim. O meu tio, infelizmente, ficou sem jogar o Atari. Eu tinha Triple Action, Burger Time, que os dois vieram com o console quando eu comprei. Aí roubaram o meu Intellivision 1. Os meus pais, alguns meses depois, compraram o Intellivision 2. E eu fico feliz de ter acompanhado o nascimento e o desenvolvimento disso, porque não foi uma coisa que foi passada de pai para filho, foi uma coisa que nasceu na minha geração, né?